Salve Maria, Olá, salve Maria, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia, vamos ajustar aqui. E aí, tudo bem? Tamo indo, né? Tudo certo. Será que as pessoas que estão entrando aí estão escutando direitinho? Todos estão ouvindo? Se bem que tem poucas pessoas ainda, né? Só quatro ainda. Bom dia, né, todo mundo. Pleno sábado de manhã, o pessoal aí se prontificando a assistir essa transmissão. Espero que gostem. E fiquem à vontade para depois fazerem perguntas, né? O nosso tema é sobre filosofia, né? Eu queria que você pudesse dar as boas-vindas ao pessoal aí que está entrando e falar, né? Salve Maria, gente. Eu me chamo Johnny Anacleto. Sou, digamos que, um dos administradores da página, juntamente com o Felipe, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia, né? Sobre as quatro causas em Aristóteles, pegando um pouquinho daquela questão de finalidade do homem, né? Para que o homem foi criado e tudo mais. E a gente tem a presença da mestre em filosofia, Evanielle. E ela vai, se você puder se apresentar agora, Evanielle. Pronto, né? Me chamo Evaniele, sou de Fortaleza. É, Entrei na filosofia aos 17 anos, praticamente ainda uma criança, né? E não sabia bem dessa decisão, mas com o passo do tempo, fui adquirindo assim um gosto especial a ponto de concluir o curso, coisa que é um pouco difícil para a maioria das pessoas, né? Sempre tem uma É um curso que, entre aspas, é fácil de entrar e difícil de sair, porque requer uma adesão definitiva. E em seguida me prontifiquei a fazer o mestrado em filosofia, né? E aí esse mestrado durou assim mais ou menos uns 3 anos, teve o seu processo árduo, né? E em seguida eu adentrei na vida laboral no sentido digamos assim, do ensino, né? E aí tive várias experiências no ensino da filosofia, desde o ensino fundamental 2 até o ensino superior, pós-graduação e por aí vai. E tive a oportunidade de perpassar vários campos da filosofia, desde introdução à filosofia até economia política, ciências, filosofia das ciências e por aí vai, né? Então, dentro da filosofia há um campo muito amplo de áreas para que a gente possa, digamos assim, trafegar e acaba que é necessário a gente vir acumulando esses conhecimentos para que a gente possa dar o melhor no sentido dessas conexões, né? Então, é isso. No geral, é isso. E com relação à página, né? A página, como é uma página católica, as pessoas devem ficar curiosas com relação a isso. Sim. Eu sou pois é, então, eu sou católica há 5 anos, não, mais ou menos 6 anos, na verdade, eu comecei essa caminhada, né? E atualmente faço parte da Associação Católica Arautos do Evangelho já há uns 5 anos. Me encontrei nesse carisma e estamos nessa, né? É um carisma que, sobretudo, me abre num horizonte intelectual. E isso acaba me agradando muito, né? Então, basicamente é isso. Bom, prazer em nome de todos que estão aqui nos assistindo. E se você já puder estar iniciando um pouco, né, assim, falar sobre essa questão de causas, né, o que são essas causas, né, e o que tem a ver Aristóteles com o catolicismo. Se você puder estar Pronto, falando vamos isso. lá. Vamos lá, né? Para a gente compreender, assim, eu vou tentar. A gente tem quanto tempo, mais ou menos? 20, 30 minutos no máximo. Eita, então, essa questão das causas, né, em Aristóteles é algo interessantíssimo, né? Eu pensei que a gente de repente pudesse ter tempo. Oi, Renatinha, tudo bom? Que a gente pudesse ter tempo de fazer uma introdução assim um pouco profunda em relação a essa questão da filosofia, né? Porque todo mundo sabe que a filosofia ela nasce na Grécia e ela tem, digamos assim, uma forma de ser muito particular que faz com que ela surja na Grécia e não em outro local, né? Então existe um contexto favorável para que isso aconteça e isso se dê. Então, toda vida que eu vou falar sobre filosofia clássica, filosofia em Aristóteles ou em Platão, eu sempre faço uma introdução, mas provavelmente a gente não vai ter muito tempo de especificar esses detalhes, então eu vou passar assim, muito rapidamente, né, a Sim. linha assim só de conexões, né? Mas assim, dando início, a filosofia ela nasce já preparada por digamos assim, uma base que é o pensamento mítico, né? Então a gente Uhum. sabe que o mito na Grécia foi algo fundamental para desenvolver, digamos assim, um panorama para outros horizontes. Então o mito ele se estabelece na cultura grega como sendo, digamos assim, um eixo orientacional do homem em relação ao mundo, entende?
E é muito importante e é fundamental para abrir essa perspectiva. Em seguida, nós temos uma tradição filosófica que se chama filósofos pré-socráticos, que eles vão se deter em olhar para a natureza, ainda com uma certa linguagem poética, para tentar compreender essa natureza e o funcionamento dela e, sobretudo, qual a razão primeira de existir dessa natureza, certo? Então, esses filósofos pré-socráticos, eles vão analisar a natureza e procurar dentro da natureza o próprio fundamento, ou o arquê, o princípio, para poder, digamos assim, se orientar no mundo. Passada essa fase dos pré-socráticos, a gente tem, digamos assim, o surgimento de uma outra classe de filósofos, por assim dizer, chamados sofistas, né? Que vão, digamos assim, abrir e ampliar um pouco mais também essa percepção na realidade e vão, digamos assim, confrontar as opiniões que já estão estabelecidas assim no mundo. E chega a figura de Sócrates, que vai tentar balizar essa percepção do que é a natureza e trazer uma nova discussão, que seria a questão do homem, né? Uma questão mais antropológica, e pensar o homem enquanto faculdade, enquanto paixão, enquanto sentimento, enquanto corporeidade, enquanto um todo, né? Dentro de uma perspectiva antropológica. E aí, nesse cenário, a gente inaugura uma tríade fundamental dentro da filosofia, que é a sucessão desse discipulado que passa de Sócrates, perpassa Platão e chega finalmente em Aristóteles, certo? O Sócrates, como a maioria das pessoas já sabem, assim, que tem um conhecimento de filosofia, ele nunca escreveu nada, porém ele tinha, digamos assim, uma forma muito peculiar de estabelecer a filosofia, que era através do diálogo, através da conversa, né? E Platão, como discípulo, ele assimilou toda essa tradição e estabeleceu essa tradição filosófica dentro de uma linguagem poética, de uma linguagem mais, digamos assim, literária, dentro de uma via de diálogo. Então, todas as obras de Platão, elas perpassam esse estilo literário, mais ou menos poético ainda. Só que, em dado momento, aparece a figura de Aristóteles, que já tem herdado toda uma tradição filosófica, e nesse sentido, Aristóteles ele vai se preocupar em fazer uma sistematização do pensamento que ele herdou. E essa sistematização ela é muito importante, porque nessa época a Grécia ela já estava, digamos assim, alcançado um certo apogeu em termos, digamos assim, políticos, econômicos, geopolíticos, assim, uma coisa bem ampla, né? E Aristóteles foi uma figura fundamental para sistematizar esse pensamento. Então, a obra de Aristóteles, ela versa desde coisas muito básicas, desde a física, matemática, passa pela antropologia, pela psicologia, pela metafísica, pela astrologia, astronomia, questão de sonhos. E aí é incrível a gente perceber essa amplidão dessa percepção de Aristóteles em relação ao pensamento que ele herdou, né? E aí, nesse sentido, a gente vai focar neste ponto, né, que interessa para nós, que é a questão das 4 causas em Aristóteles. Como eu falei, essa tradição, ela inaugura uma percepção na qual o homem é o centro do objeto de estudo da filosofia. Não se preocupa mais com relação à natureza, mas se preocupa com a questão do homem. O que é o homem, qual é o lugar dele no mundo, qual é, digamos, a missão dele enquanto homem político, né? E isso abre um leque de realidades, assim, no que diz respeito a essa dimensão. E aí o Aristóteles, ele, como eu te falei a princípio, como eu falei para o pessoal, ele herdou uma herança. E nessa herança que ele herda, ele vai, digamos assim, estabelecer digamos assim, um processo dialógico, no qual ele vai fazer crítica e vai depurar esse pensamento. Então, as 4 causas de Aristóteles, eles aparecem para nós, eu vou já explicar, aparece para nós dentro de uma refutação, na verdade. Porque essas 4 causas, elas falam do que é o homem. Mas essa refutação está, digamos, relacionada, por exemplo, a uma crítica a Platão, porque Platão ele entrava numa visão do homem ideologicizada. Ele compreendia o homem dentro de uma perspectiva ideal, né? Muito idealista. Uhum. E, por outro lado, os filósofos pré-socráticos, eles viam o homem dentro de uma perspectiva totalmente materialista, certo? Então, de certo modo, Aristóteles ele tenta conciliar dentro dessa perspectiva das 4 causas o que é o homem conciliando essa realidade. E vamos lá, o que são essas 4 causas, né?
quando a gente começa o curso de filosofia e começa a estudar Aristóteles, a primeira coisa que a gente vai, digamos assim, perceber é justamente essa questão do homem e justamente essas 4 causas, depois acompanhadas das teorias como, por exemplo, ato e potência e por aí vai. Eminência, transcendência e por aí vai. E aí, eu queria que todo mundo pudesse fazer uma reflexão básica sobre a questão das 4 causas, imaginando, digamos assim, uma cruz, digamos assim, certo? No qual o eixo horizontal fala sobre o homem no aspecto natural, ou seja, matéria e forma, né? E aí, nesse sentido, se a gente for analisar esse polo horizontal, fala do homem enquanto ser natural, como eu disse, dentro da perspectiva meramente material. E aí ele coloca 2 definições, a matéria e a forma. O que é a matéria? A matéria é aquela dimensão constitutiva do homem, ou dos objetos em geral. Por exemplo, essa xícara. Essa xícara, ela é composta de uma determinada matéria, porcelana, certo? E aí ela tem esse aspecto de porcelana que serve para conter tudo aquilo que pode ser colocado nela. Porém, a forma dela se realiza na forma de xícara, certo? E essa forma dá a funcionalidade dela, por assim dizer. Se a gente for colocar esse conceito no homem, por exemplo, eu sou composta de quê? Sou composta de carne, osso, células e tudo mais, isso que é visível. Porém, minha forma diz do meu contorno, digamos assim, do que eu sou, né? Enquanto possibilidade existencial, enquanto objeto material, certo? Porém, se a gente compreende o homem só nesse horizonte material e formal, a gente está esquecendo de uma parte fundamental do homem, que é o eixo vertical, que eu faço questão de ilustrar com a canetinha azul, digamos assim, né? E esse eixo vertical, ela fala muito do homem no sentido de quê? De que Aristóteles, ele dizia que dentro dessas causas, dessas 4 causas, existiam 2 fundamentais, que era a causa eficiente, né? E a causa final. O que é a causa eficiente? A causa eficiente diz respeito àquele que faz, ou compõe, ou constitui aquele objeto. Então, se a gente fala, digamos assim, da obra de arte, qual é a causa eficiente da obra de arte? É o artista, certo? Mas quando a gente fala do homem, qual é a causa eficiente do homem? Será que foi, digamos assim, uma coisa totalmente aleatória, digamos, no qual o homem se constituiu do nada, aleatório, como que é a teoria da evolução, né? Então, dentro da perspectiva tradicional, e o próprio Aristóteles vai depois falar sobre isso, né, como a questão da própria causa eficiente, nós podemos, na nossa realidade, trazer essa causa eficiente como sendo Deus, certo? Deus é a causa eficiente do homem. E isso depois a tradição escolástica vai se deter para dar os nomes, digamos assim, para renomear ou para adaptar essa filosofia herdada, para, digamos assim, revelar aos povos pagãos e à própria cristandade o cerne filosófico dessa teologia, né? E no final das contas a filosofia acaba servindo a teologia como um percurso, né? Digamos assim, certo? E por fim, nós temos a questão da causa final. E aí, o que é essa causa final? Essa bendita causa final. Essa causa final é uma trajetória que todo dia a gente caminha, desde o acordar, desde o amanhecer. E a cada instante, cada passo dado é um passo dado em direção a essa causa final que a gente deve, digamos assim, exercer um certo empenho para alcançar. Dentro da tradição cristã, nós podemos chamar essa causa final de céu, né? Tá, digamos assim, é o último do último. Sim. Mas essa causa final, digamos assim, ela não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, né? Morrer e ir para o céu automaticamente. A gente sabe que não. É uma construção diária. Então, todo dia eu tenho que estar, digamos assim, tendo em vista essa dimensão, né? E essa dimensão abarca o quê? Abarca a minha alma. Abarca aquilo que eu tenho de mais próximo de Deus, nesse sentido, que é considerar também a existência da minha alma, tendo em vista que eu não sou só o corpo, né? Então,
o que acontece? Quais são os grandes conflitos que nós temos dentro da modernidade, nas ciências em geral, inclusive na própria filosofia depois, moderna e contemporânea, que é justamente a amputação desse eixo vertical, compreendendo o homem apenas como um eixo vertical e desconsiderando isso. Então, toda filosofia, toda ciência, toda percepção de realidade que desconstitui o homem nesse eixo, ela acaba amputando o homem e, digamos assim, amputando aquilo que é mais essencial, que dá a personalidade do homem, que dá, digamos assim, a dimensão do homem nessa caminhada rumo à sua causa final, que seria a eternidade, certo? E aí, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, se a gente for falar dentro da tradição filosófica contemporânea, nós temos aí muitas referências nas quais se fala disso, desde Nietzsche, né, que se fala de uma questão do niilismo, de que as coisas estão fadadas ao nada, que tudo vai virar pó, tudo vai se transformar líquido, digamos assim, demonstra a desesperança da contemporaneidade em relação àquilo que é o homem, né? E isso é uma situação, digamos assim, que fixa o nosso homem atual dentro de um panorama de ceticismo, de desconfiança, de falta de fé e, por fim, de desespero até, sabe? Porque se você não compreende o homem dentro dessa completude, esse homem está amputado, está incompleto e não se realiza nunca, tendo em vista que ele não vai, digamos assim, ter em mente esse eixo vertical no qual ele deve caminhar. Então, o homem se coloca dentro de uma perspectiva de barbárie, certo? E aí essa fragmentação, ela estabelece no homem uma visão, digamos assim, muito, muito básica, muito rasteira da própria existência e, infelizmente, causa uma série de danos, assim, de fato, inclusive danos psicológicos mesmo. Para quem estuda psicologia, pode compreender isso com muita tranquilidade, certo? Mas aí tem alguns pontos que a gente deveria falar ainda nessa live, que estão inseridas dentro desse contexto das 4 causas, certo? Sim. Então, assim, dentro da própria tradição filosófica, desde antes de Aristóteles, inclusive até os dias atuais, há um conflito na compreensão entre essa questão corpo e alma do homem, né? Que é justamente a síntese dessas 4 causas. Então, o que acontece? Esse conflito se dá na compreensão de uma possibilidade de dualismo do homem. Ou seja, o que seria esse dualismo? Eu gosto de falar para os meus alunos, toda vida que a gente encontra uma palavra que termina com ismo no final, a gente desconfie. Porque sempre está vinculado a algum idealismo, alguma, digamos assim, alguma ideologia, na verdade. Realmente. E essa ideologia, ela sempre é uma macaqueação, digamos assim, da dimensão pura daquilo que as coisas querem mostrar, certo? E o que acontece? Esse dualismo compreende o homem como uma polaridade, no qual de um lado está a alma, do outro lado está o corpo. Separado, como se fossem 2 coisas separadas. Sendo que isso não é possível. O homem não é só corpo, o homem não é só alma. Porque se fosse só alma, seria anjo. Ou então estaria morto. E também não é só corpo, porque se fosse só corpo, seria cadáver. Então não dá pra gente falar do homem nessa polaridade, entende? E aí, nesse sentido, a filosofia aristotélica vai tentar justamente conciliar, como eu já falei de início, essa perspectiva, estabelecendo um verdadeiro olhar sobre ela, que é através do conceito de ilemorfismo, certo? Ou que nós podemos chamar assim dualidade. Esse conceito de dualidade, digamos assim, compreende o homem dentro de um sistema unificado no qual corpo e alma são uma coisa só, certo? É tanto assim que a gente nem pode falar, quando a pessoa morre, a gente nem pode dizer que nós ali temos um corpo, porque esse conceito é errado. A gente tem que dizer que é cadáver. É cadáver. A pessoa quando morre é cadáver, não é um corpo. Só que aí fica pesado, né? Falar assim, olha, ali tem um cadáver, né? Não fala assim, não, vamos exumar o corpo está ali para ser velado, né? Mas o certo é cadáver, porque quando a gente fala de corpo, a gente está falando do homem vivo, do homem enquanto depositário dessa existência, dessa alma, desse movimento, certo? Então, a gente deve compreender e, sobretudo,
fazer o resgate, fazer a restauração dessa compreensão que é o homem, porque a partir disso, só a partir disso, na verdade, é que a gente vai compreender o homem nessa inteireza, nessa dimensão total, do homem enquanto ser total, não fragmentado, não amputado, não, digamos assim, meio Frankenstein, né? Mas é isso, certo? E aí é necessário superar hoje em dia, tanto na nossa visão de mundo, tanto dentro da religião, como dentro da própria psicologia, das ciências contemporâneas, compreender que o homem não é só corpo, não é só, digamos assim, uma existência isolada de sua alma, de sua transcendência, de sua imanência e dessa trajetória que ele deve buscar através da sua caminhada rumo ao céu, por assim dizer, ou para quem queira achar melhor, rumo à eternidade. No final das contas é a mesma coisa. E aí é interessante a gente compreender que um dos pontos da live fala sobre a questão da vida sensitiva, né? Sim. Porque dentro dessa visão antropológica do que é o homem, Aristóteles vai falar sobre 3 perspectivas, né? Da vida vegetativa, né? Da vida sensitiva e da vida intelectiva. São, digamos assim, 3 estruturas da vida no qual Aristóteles ele vai estabelecer uma hierarquia. Então, quando a gente fala de vida vegetativa, a gente primeiro precisa definir o que é vida, certo? Aristóteles ele compreende a vida como qualquer realidade na qual o princípio de movimento existe. É tanto que quando ele vai falar sobre essa relação, ele fala sobre motor. Então, para ele, a causa eficiente é um motor imóvel que move tudo, entende? E esse motor sempre existiu. É um conceito praticamente assim, um dogma de fé, né? Sim. É um princípio fundamental. E aí o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que nessa perspectiva, a vida ela está inserida dentro de uma característica na qual o movimento existe. E esse movimento ele chama de ânima, certo? Ânima. A palavra ânima está associada à ideia de movimento em Aristóteles, né? E aí, depois, na nossa tradição, a palavra ânima vai significar alma também. Mas aí vocês podem perguntar, vixe, mas será que as plantas têm alma? Não, a gente compreende assim, que ama as plantas, né, e os animais têm um princípio de movimento, certo? Mas o sentido alma, enquanto semelhança e identidade, imagem e semelhança com Deus, é exclusivo ao homem, certo? Mas a gente vai deixar de lado essa questão da alma, né? E vamos falar da questão da vida vegetativa. Então, a vida vegetativa pertence exclusivamente às plantas, né? Então, a gente compreende o quê? Que esse movimento nas plantas diz sobre a questão do nascer, desenvolver, reproduzir e morte. Sim. Das plantas, certo? Então, isso é que se configura o princípio de vida e de movimento. Nascer, crescer, reproduzir e morrer, certo? Nos animais, a gente tem um princípio de movimento, porém, esse princípio de movimento não é vegetativo. É um princípio sensitivo, no qual a gente já vê os animais dentro de um patamar hierárquico superior, certo? E aí, nesse patamar hierárquico superior, a gente compreende que dentro da própria criação, desde os animais mais simples, desde, digamos assim, os seres mais irrisórios, mais minúsculos, até os seres mais complexos, e aí a gente fala do homem, existe um princípio no qual, digamos assim, estabelece nessa hierarquia um desenvolvimento, óbvio, né? E aí, por exemplo, a gente pode perceber até nos animais que são mais, digamos, próximos ao homem, no sentido da imitação, no sentido até do aprendizado, e outros que nem tanto, né? Outros que são, digamos assim, muito simples, que não têm capacidade nem sequer de aprender ou de demonstrar certas coisas, né? Então, por exemplo, é muito interessante a gente ver, por exemplo, os animais considerados mais inteligentes, né? Como golfinho, elefante, macaco, cachorro, que são capazes de ter, digamos assim, um certo aprendizado.
É tanto que a teoria psicológica do behaviorismo, por exemplo, é capaz de testar os animais dentro dessa perspectiva do comportamento. Porque o animal ele é capaz de assimilar um comportamento e reagir conforme esse comportamento e esse estímulo, certo? Então, a gente percebe que nos animais há, de modo inevitável, um princípio superior em relação às plantas. Porém, a gente se depara com a questão do homem. E claramente o homem é muito superior em relação aos animais em todos os aspectos. Por quê? Porque o homem, aí já trazendo a questão da teologia, o homem, enquanto criatura de Deus, ele é, digamos assim, criado à imagem e semelhança, né? É tanto que se a gente for, digamos, ver lá no Gênesis, a gente vê a narrativa sobre a criação e fala assim, criaremos a natureza, o céu, o firmamento. Porém, quando a gente chega na parte do homem, a gente vê que há uma transformação, há uma mudança na forma de falar dessa criação que evoca, digamos assim, a Santíssima Trindade. Então, façamos, o verbo é façamos. Façamos o homem, a nossa, digamos assim, a imagem e semelhança, né, dessa Trindade. E significa que o homem, dentro dessa hierarquia da criação, é um ser, digamos assim, predileto, superior, e está acima da dimensão dos outros animais. E aí nem sequer a gente pode, digamos assim, colocar o homem numa categoria baixa de mero animal, né? O homem é muito superior a isso. E nesse sentido, o que acontece? Nós devemos considerar que o homem, além de ter essa vida intelectiva, ele também tem uma vida sensitiva que é fundamental. E que a filosofia, ao longo de toda a sua trajetória, se debruçou dentro dessa compreensão, para quê? Para, sobretudo, compreender como é que o homem é capaz de conhecer a realidade, certo? Então, compreendendo, utilizando essa questão da filosofia, compreendendo como o homem é capaz de conhecer a realidade, como ele é capaz de, digamos assim, estar instalado na natureza, e nessa natureza ele ser capaz de contemplar nela a criatura, aliás, o Criador, no caso Deus, é uma coisa magnífica, porque o homem, ele vai, e pelo fato dele estar no mundo, ele é capaz de, por processos associativos, compreender e alcançar, digamos assim, ideia daquilo que seja Deus. Mesmo dentro de uma perspectiva, digamos assim, afastada até da própria religião. Então, se a gente for pegar assim, um povo isolado, do meio do nada, esse homem ele é capaz de ter, sim, uma visão sobrenatural, compreender a existência do infinito. Só que, obviamente, ele está fora do âmago da igreja, fora do âmago daquilo que a doutrina vai informar, vai ensinar e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Qual é a importância dessa vida sensitiva? Essa vida sensitiva, ela tem suas próprias características, que são fundamentais, né? Então, assim, a gente pode dizer que nessa vida sensitiva, a gente deve compreender que existe a questão do movimento, né? O homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Ele é um ser de unidade, ele é formado dentro de uma unidade no qual existe a questão da dualidade corpo e alma, que são, digamos assim, inseparáveis. No momento que isso se separa, o homem morre. Sim. Não é possível compreender o homem separado dessa dupla dimensão. O princípio de imanência também, porque esse princípio de imanência faz com que o homem, dentro dessa condição de homem, seja capaz não só de transcender, de ter uma ascese, de sair de si, mas também de compreender, ver em si a questão da sua alma, ver os movimentos de sua alma e compreender essa dimensão, certo? E o outro ponto seria a questão da autorrealização. Só o homem é capaz dessa autorrealização. E deixa eu ver o que mais a gente poderia dizer, né? E aí, voltando para essa questão da vida sensitiva, em relação, comparando o homem com os outros animais, a gente vai perceber que, por mais que os outros animais tenham faculdades similares, como memória, sensibilidade, os órgãos do sentido, isso não se compara com o homem, porque o homem ele tem a imaginação, tem a capacidade, digamos assim, de transcendência, de imanência, como eu disse. E isso já é uma barreira, digamos assim, que separa drasticamente os animais
da categoria humana. Ou, aliás, os homens da categoria animal, digamos assim, né? E aí é interessante notar, mais uma vez, que se a gente for compreender a nossa visão de mundo contemporânea, ela não compreende isso, ela não percebe isso, né? E isso é uma situação muito complicada para nós. Porque se a gente destitui o homem dessa dimensão, a gente está diante de uma catástrofe, né? Mais uma vez, bato nessa tecla, que é o princípio da barbárie. E aí, mais uma vez, tem um ponto importante aí que vale ressaltar, que é a questão da religião, certo? Digamos assim, a visão contemporânea considera a religião como sendo uma questão retrógrada, uma questão, digamos assim, que não é vital, ou até mesmo como sendo uma questão na qual o homem está, digamos assim, cego, refém. Como se disse, né, que a religião seria o ópio do homem. Isso é um erro, é um equívoco total. Porque se a gente for compreender a religião dentro de uma perspectiva tal como ela é, a religião é o quê? A religião é o princípio pelo qual o homem se vincula, se religa, né? Digamos assim, religião significa religar, conectar. Por que a gente fala de conectar, de religar? Porque em algum momento da história houve uma desconexão, houve uma ruptura. E se a gente for pegar a teologia para explicar isso, a gente vai perceber que essa distinção, essa ruptura, ela se deu no pecado original. Sim. Né? Então, bom, pode falar. Bom, você falando nisso, né, tipo, eu acabei lembrando do que Pascal, ele, digamos que fala, né, tipo, já um pouco afastado, assim, de Aristóteles em questão de tempo, mas ele também aborda essa questão de pecado, né, tipo, de que o homem, pelo pecado original, houve esse, digamos que, afastamento, sabe? Tipo, aquela queda, o homem decaído, né? Tipo, bem interessante. É muito interessante, né? E assim, Pascal e outros pensadores da tradição vão compreender muito bem essa ruptura, porque o que acontece, né? A partir do momento dessa queda, existe um processo no qual o homem perde os dons originários, né? Ele perde, digamos assim, o estado de graça, ele perde aquele dom da integridade, ele perde a questão da, digamos assim, da sua situação original. E aí, perdendo esse dom de integridade, ele, inclusive, fica muito limitado na sua compreensão de mundo, né? E nessa compreensão de mundo, ele acaba por não estar mais sendo capaz de, na sua plenitude, compreender os movimentos, né? Compreender, ouvir sequer a voz de Deus. Ele, digamos assim, ele perde até a capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque, de certo modo, o mal está presente. E o mal estando presente, o homem fica dividido, né? Entre aquele chamado superior e, por outro lado, em relação às próprias tentações, né? O mundo, o demônio e a carne. E aí ele fica fragmentado. Sim? Evaniele, e um leigo, né, que não sabe muito, assim, de filosofia e tudo mais, e ele, digamos, ao ouvir isso, e se perguntar o que é o mal, né, o que é o mal, qual é a resposta que você daria usando já tipo, toda uma tradição filosófica? Pois é, essa pergunta do mal é uma pergunta bem pertinente, né? Porque, por exemplo, Santo Agostinho, ele tem uma obra que que fala sobre o mal, né? E aí ele vai, digamos assim, dar uma resposta muito, digamos assim, objetiva, mas até difícil de ser compreendida, porque ele vai compreender o mal como ausência. Sim. Ausência do quê? Ausência do bem, né? Então, dentro dessa perspectiva, o mal, ele se revela enquanto ausência. A partir do momento que não existe o bem, o mal automaticamente existe, né? E aí, de uma maneira muito sucinta, muito básica, se dá. Tá travando aí? Tá travando, pessoal? Não, né? Espero que não. Então, a partir do momento que a gente compreende o mal enquanto ausência de bem,
o leigo pode até ter uma dificuldade de, digamos assim, compreender isso. Mas a gente sabe que o bem, ele está dentro de uma, digamos assim, dentro de uma tríade fundamental. Que dentro da filosofia tomista, a gente chama de pulcrum, certo? Esse pulcrum, ele não é muito utilizado assim no senso comum, mas ele configura 3 dimensões, que seria o bem, a verdade e o belo, né? Então, assim, como é que a gente faz para compreender a presença do bem enquanto substância? É a partir do momento que nós temos diante da nossa percepção essa tríade, que é o pulcrum, o bem, a verdade e o belo. E aí, o que acontece? Será que o bem pode se dar com, digamos assim, com a falha dessa tríade de repente? Não. O bem sempre vai ser representado por essa realidade, bem, verdade e beleza, né? Tudo que é bom, de verdade, bom, autêntico, tem esse aspecto da beleza e da verdade. E por aí vai. Então, esse tema foi um tema, digamos assim, muito trabalhado dentro da tradição filosófica. E a gente tem que compreender o bem também, não numa perspectiva, digamos assim, ideal, platônico. Porque o bem, eu falo platônico no sentido assim, como se fosse um bem suspenso da realidade, sabe? Mas não, o bem é uma prática, sabe? Então, se você, por exemplo, fala para uma pessoa que está parada ali, sem fazer nada, ela está fazendo bem? Ela está inerte, né? Então, assim, o bem, ele se dá numa ação. Sempre se dá numa ação. Então, quando a gente, por exemplo, vai falar de progredir na vida espiritual, a gente não fala do homem que está inerte sem dar nenhum passo nessa vida espiritual. Ele precisa, digamos assim, ativar através das ações a sua vida espiritual. Através da oração, através do sacrifício, através da contemplação, através de uma série de práticas religiosas. Então, o bem nunca, nunca, nunca se dará na inércia. Ele precisa de uma substância, ele precisa de um motor, ele precisa, digamos assim, estar aberto sempre para a ação. E aí o amor é a mesma coisa, ninguém ama parado. Não existe o amor, digamos assim, na letargia. E a partir do momento que se a gente passa a compreender o bem como algo que não se faz, que não se atua, ou como uma espécie de inação, esse bem não vai existir. Então o bem é sempre um movimento de ação e acompanhado até de um movimento de luta. Porque o bem não é algo que se dá espontaneamente, tendo em vista essa compreensão do homem enquanto ser decaído. Então o homem vai ter que lutar a todo momento pela sua, digamos assim, confrontando a sua concupiscência, confrontando a sua vontade, confrontando a sua debilidade, lutando para praticar o bem, porque o bem não é automático, assim como o amor não é automático, né? E aí, nesse sentido, a gente vai bater num ponto que também está circunscrito dentro do nosso tema, que é o fim da vida humana, né? Compreendendo mais uma vez esse eixo vertical dessa trajetória do homem da causa eficiente para a causa final. Então, até no catecismo da Igreja Católica, na parte que corresponde à profissão de fé e o credo, diz uma definição que resume tudo isso, né? Sintetiza. E vai dizer o seguinte: a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a finalidade do homem, certo? E aí, nessa perspectiva, a gente vai compreender o quê? Vai supor o quê? Vai supor o que é o homem enquanto ser criado, porque o homem não veio do nada, é impossível que algo venha do nada, né? Isso é mais que provado, né? É a mesma coisa, assim, tem alguns exemplos que falam, imagina, a gente pega um saco, enfia várias letrinhas, sacode, balança várias letrinhas, solta no chão, e qual é a possibilidade, digamos assim, de que nesse sorteio vai cair, digamos, uma enciclopédia escrita? É impossível. Né? Nem toda análise combinatória do mundo seria possível para poder abarcar essa situação. Então é impossível que as coisas elas surjam do nada. E tendo em vista isso, e aí vários exemplos até bem infantis, bem básicos, a gente é capaz de compreender que o homem veio de uma causa eficiente, de uma causa superior, de uma causa inteligente. Né? Que na tradição cristã a gente vai dizer o verbo de Deus. Que na filosofia o verbo é o logos, que traduzindo para nós é a razão.
né? Então, se a gente compreender... E também, outro termo que é usado é a palavra. A palavra é verbo, o verbo é razão, e é logos, e é inteligência. Então, é um princípio superior. É uma causa eficiente superior que faz, que age, que atua, que dá o seu fiat, que constrói, né? E essa dimensão é uma dimensão que para o homem contemporâneo é praticamente inacessível, porque justamente ele está fragmentado, ele está arrebentado, ele está destituído, ele está, digamos assim, esquartejado. Eu não digo nem divorciado, eu digo esquartejado. Porque o homem de hoje é o homem perdido, né? É o homem, digamos assim, que flana, que se movimenta, que está, digamos assim, em um estado de liquidez, como diz Zygmunt Bauman, e ele não assume nenhuma forma existencial. Ele não, digamos assim, se coloca dentro de uma perspectiva, digamos, de integridade daquilo que ele é, em conformidade com aquilo que ele foi construído para ser, certo? Então, dentro desse princípio de conhecer, amar e servir, a gente pode resgatar o que a gente falou sobre vida sensitiva e vida intelectiva, né? Por quê? Porque para conhecer é necessário que o homem esteja, digamos assim, com seu aparato cognoscente, em boas condições, para crescer nesse processo de conhecimento a Deus, né? E, portanto, de amar, porque a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. É o primeiro ponto, né? É impossível amar aquilo que a gente não conhece. Então, a gente pode até usar, digamos assim, um termo bem básico, bem bobo até, e fazer essa ilustração. Seria possível se uma pessoa que tivesse um irmão gêmeo e não soubesse que tivesse um irmão gêmeo, fosse separado desse irmão, ele poderia amar sem saber que esse irmão existe? Impossível. É impossível. Então, a gente tem que ter contato, né? Ou, digamos assim, um encontro fenomênico com a coisa, com aquela dimensão, com aquele ser, com aquele ente, para que a gente tenha, digamos assim, aquela abertura na qual se dá o encontro, né? Como diz Newman, cardeal Jean-Paul Newman, né? Ele fala assim, de coração a coração. John Henry Newman. E aí, ele falando disso, me lembra muito essa dimensão. O homem, ele precisa estar, digamos assim, na realidade, instalado nessa realidade, se deparando com um fenômeno, se deparando com as coisas, compreendendo não só aquilo que está ao seu redor, mas aquilo que lhe é superior, e por isso que a ideia de hierarquia é tão fundamental, para que ele possa encontrar Deus na realidade. Também, não só na sua vida espiritual, mas também encontrar Deus na realidade a partir do momento que ele abre os olhos e contempla a natureza, contempla o mar, contempla o céu, contempla as coisas que são perpétuas, esses símbolos, eles necessariamente vão remeter a Deus. Por quê? Porque Deus é criador dessas coisas, dessa dimensão, né? Então, o Criador, enquanto um pintor, enquanto um artista, ele imprime na criação os sinais da sua identidade. Sempre, né? Então, o homem, enquanto ser aprendente, enquanto ser mimético, que aprende através da contemplação das coisas, fazendo análises e fazendo comparações, ele vai desenvolver ao longo do seu processo a compreensão de dimensões que são superiores, como eternidade, infinitude, e por aí vai. E isso vai abrir a percepção do homem para coisas superiores e, finalmente, na perspectiva de Deus. Mas isso eu estou falando do homem natural, dentro da perspectiva natural, destituída de qualquer religião até, inclusive. E por isso que o homem, fora da religião, ele é capaz, sim, de ter a ideia de Deus. Entende? Bom, sobre a questão de verdade. A gente sabe que o homem ele já nasce com essa possibilidade, né, de conhecer, né, de saber se aquilo é ou não verdadeiro em relação a outras coisas, né? Tipo, de saber como conhecer a verdade em outras coisas. Só que, em relação à vida intelectual, né? Como o homem ele pode estar, digamos que, estudando, né? Ou melhor, tendo aquela possibilidade de, na vida intelectual, seja no dia a dia,
ou na vida religiosa, de conhecer a verdade, né? Usando daquela frase de Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, que o homem, ele, digamos que a finalidade última dele é conhecer a verdade. Como, então, nos dias atuais, nesse mundo tão, digamos que, moderno, né? Tão louco, o homem pode chegar a essa verdade? Pois é, assim, o mundo, né? O homem não é um ser isolado, não é, digamos assim, uma mônada, não é uma ilha, né? E o que que acontece? Aí esse tema aí é um tema muito amplo, porque a gente pode falar de uma série de coisas assim. Mas se a gente for fazer uma relação do homem na Idade Média e do homem contemporâneo, existe um abismo entre esses dois homens, esses dois tipos de homem. Por quê? Porque o homem dentro da Idade Média, ele estava, digamos assim, inserido numa percepção no qual a realidade toda falava de Deus. Dentro da lei, dentro dos princípios da lei, dentro dos princípios dos costumes, dentro da família, dentro da própria igreja e, sobretudo, numa coisa muito básica, na arquitetura. Então, toda a realidade do homem medieval falava de Deus. E era uma coisa muito sensível. E por isso que a dimensão sensível do homem é tão fundamental. Porque é pela dimensão sensível que o homem vai abrir a percepção para as coisas maiores. Então, se a gente vai descaracterizando esses princípios imagéticos do contorno do homem, do contexto do homem, ele vai perdendo esse senso de infinito, de amplitude, de beleza, de ver nas coisas uma dimensão superior. E aí o que que acontece? Justamente pelo fato de que a gente passou nos últimos séculos por um processo de dessacralização da vida temporal, é que a gente se dá conta de que o homem foi perdendo esse eixo orientacional. Então ele não consegue mais ter a sua sensibilidade atraída para as coisas superiores. Porque tudo é baixo, tudo é vil, tudo é vulgar, tudo é animalesco, tudo é brutal, tudo é seco, tudo é esquartejado, é feio, é torto. Porém, a gente não pode esquecer de uma criatura chamada graça, né? Então, Deus, enquanto Criador, ele dá a todo homem, a graça. E a graça, de certo modo, é uma abertura, na qual que você mesmo até falou, né, no início, e assim, todo homem traz em si uma verdade impressa. E essa verdade é Deus, né? Tendo em vista aquele princípio de que o Criador imprime na criatura a sua imagem e semelhança. Então, pelo fato de existir essa, digamos assim, essa proximidade, que é uma proximidade orgânica, espiritual, o homem traz em si essa perspectiva, entende? Não dá para separar. E aí, em dados momentos, o homem é toda a vida convocado na sua existência a abrir a percepção para essa existência de Deus, né? Mas essa tua pergunta aí, ela não está direcionada para uma pessoa que está, digamos assim, afastada da dimensão da própria busca consciente, certo? Não é o homem que está dormindo e de repente vai falar assim, hoje eu vou pensar sobre Deus. Não, não é assim, as coisas não se dão assim, né? Então, o que acontece? A gente está falando de uma pessoa que já tem uma abertura, já tem uma percepção e tem uma adesão, sobretudo, uma busca autêntica por uma vida intelectual, por uma vida espiritual. Então, o que acontece? A vida intelectual ela é fundamental por quê? Porque através da prática da vida intelectual, através da leitura, da meditação, da assimilação, dos conteúdos que falam sobre a vida espiritual, que falam sobre a busca pela verdade, dentro da filosofia, dentro da teologia, tudo isso vai abrindo, digamos assim, as percepções do homem para coisas mais elevadas. E vai, aos poucos, tirando, digamos assim, essa cegueira, né? Mas tem um outro ponto também que não deve ser esquecido. O homem, dentro dessa dimensão, dentro dessa busca autêntica, além de compreender que ele tem a graça, ele deve corresponder a essa graça. Porque a gente deve lembrar que o pecado, ele turba, né, usando aqui um termo espanhol, ele obnubilula a percepção do homem, ele cega a percepção do homem. Então, o homem, dentro da perspectiva do pecado, ele perde a capacidade de discernir
né? Então, assim, o discernimento é um dom. A partir do momento que o homem está dentro de uma via de pecado, ele perde a capacidade de discernir. Então, a vida intelectual vinculada à vida espiritual requer do homem uma série de pressupostos. Requer que ele tenha, digamos assim, uma adesão livre, né? Uma adesão, digamos assim, consciente dessa dimensão, dessa busca, e, digamos assim, uma constância. Por isso que é tão importante a aquisição das virtudes, para permanecer nisso. E, sobretudo, a frequência constante dos sacramentos. Porque não adianta o sujeito, eu vou ter vida intelectual, eu quero ser o novo cruzado do milênio, só que o sujeito está nem aí para a vida espiritual. Quer alcançar as coisas dentro do patamar meramente, digamos assim, literário, né? E aí ele está, digamos assim, mais uma vez amputado, porque ele se torna um ser meramente letra. Tendo em vista que todo mundo hoje em dia é meio, digamos assim, analfabeto funcional, né? Então, a situação ainda é pior, porque a pessoa lê e não entende. E aí a pessoa começa a fazer as interpretações próprias, começa a viajar e acaba interpretando tudo errado, né? E aí, mais uma vez, é muito importante que o sujeito que se incline a uma vida intelectual autêntica se prepare, né, para adquirir virtudes que sejam necessárias para sustentar essa vida, dentro da perspectiva de constância. E para isso é fundamental as virtudes básicas, como a questão da ordem, a questão do discernimento, inclusive das obras literárias que são relevantes naquele momento. Porque também, por exemplo, tem um sujeito que começou, e está na moda, né, a história aí da vida intelectual dentro do meio católico, mas tem um sujeito que tipo, tem 20 anos e já quer ler a Suma Teológica, baseado em quê? O sujeito não fez nem não tem pressuposto para isso, então é dar um passo maior do que as pernas. Então, baseado, digamos assim, na compreensão passional daquilo que ele vê no mundo, ele acaba interpretando do jeito que ele quer. Aí, se você faz uma roda e pergunta assim, e aí, pessoal, o que vocês entenderam? Cada um entendeu uma coisa totalmente diferente, parece um telefone sem fio. Então, assim, não existe vida intelectual, não é possível existir uma vida intelectual autêntica, de uma busca por uma verdade autêntica, quando o homem ele está longe de compreender sequer o que é a verdade. Porque hoje em dia nós temos a dimensão de que existem verdades, né? E aí, essa ideia de que existem verdades é uma ideia tão contraditória em si, porque se existe verdade, ora não existe verdade nenhuma. Como é que eu posso dizer? Se o conceito de verdade nos remete a algo que é eterno, imutável, uno. Então, como é que eu posso falar que existem verdades? Se a definição da própria verdade fala de uma definição una, entende? Então, é impossível. E aí o sujeito fala, mas eu entendi isso. Mas a minha opinião fala a respeito disso. Né? Eu entendi isso. Isso aí não é, digamos assim, verdade nenhuma. A pessoa precisa fazer um voto de silêncio perante a isso, bem calado durante um certo tempo, e, sobretudo, buscar guias confiáveis, guias espirituais confiáveis, buscar estar inserido num contexto no qual, onde hajam pessoas que tenham um conhecimento superior, que possam sim orientar. E para o católico é fundamental, por exemplo, um guia espiritual, um padre, né? Receber formações que sejam adequadas, e maturando aos poucos esse processo de vida intelectual. Entende? Compreende? Porque não é possível. A vida intelectual ela se dá dentro de um espaço de tempo. E esse espaço de tempo não é do dia para a noite, não é pegando lá a lista de livros, né? E metendo pau a ler. Não é assim. Exige, digamos assim, concentração, exige disciplina, ordem, atenção, constância, perseverança, exige uma série de virtudes que são fundamentais, que vão ser, digamos assim, o assoalho de condução dessa vida intelectual. E aí, falar de vida intelectual, mais uma vez, só para finalizar, destituída dessa busca autêntica pela verdade, tal como ela é impossível. É impossível. Então, por isso que ultimamente a gente vê tanto os meios católicos falando dessa questão da vida intelectual. Porque faz todo sentido dentro do nosso meio, né? Digamos assim, é como se fosse um upgrade da vida espiritual.
né? Porque a vida espiritual, a pessoa simples, a pessoa incauta, a pessoa simples mesmo, as pessoas humildes, né? Elas têm uma abertura autêntica para a vida espiritual e a gente não pode desconsiderar isso. E tem uma virtude muito fundamental também nessas pessoas, muitas vezes, que outras pessoas não têm, que é a questão da inocência. A inocência é uma graça fundamental também para conhecer a Deus. Porque a pessoa inocente, automaticamente, ela tem fé, por assim dizer. Ela é capaz de acreditar. Né? Então, já é um dom, digamos assim, muito superior à questão da inocência. E quando a gente fala de inocência, a gente pode lembrar, por exemplo, da figura que expressou a maior inocência entre nós, que foi, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José, que formam uma tríade, digamos assim, de um somatório de inocências. Ele foi o Cordeiro de Deus, e aí ele assumindo, digamos assim, a figura de Cordeiro, de inocente, que se deixou morrer inocentemente para poder tirar os pecados do mundo, é o símbolo mais autêntico, mais, digamos assim, arquetípico da virtude da inocência, né? Então, por isso, dentro do nosso meio, é tão importante a gente também, desde sempre, cultivar a inocência da criança, no sentido de preservar ela dos males, preservar ela do pecado, dos pecados, né, da contaminação do mundo, das percepções equivocadas, porque isso, a longo prazo, vai dar para ela uma dimensão muito ampla nessa perspectiva da vida espiritual, que deve ser cuidada pelos pais, sobretudo, né? E que, infelizmente, hoje em dia está em desuso. Então, a gente vê, assim, que tudo está conectado. Tudo está, digamos assim, pode parecer que para a pessoa que está ouvindo agora, pode até não compreender, pode achar que está desconfigurado. Mas essa questão do Aristóteles, né, que foi, digamos assim, a desculpa que a gente utilizou para poder falar aqui nessa live, ela, digamos assim, é uma linha, um fio condutor de discurso que nos abre a percepção para toda essa dimensão, né, e nos concilia dentro dessa perspectiva. Bom, a Juliana está perguntando se a gente vai abrir para perguntas. Se a gente vai abrir. Como já está um pouquinho longa nessa live, quase 1 hora. Olha então, só, nem percebi. Né, a gente vai estar abrindo agora para algumas perguntas, tá? Se alguém quiser fazer, pode estar perguntando. As perguntas desde que sejam dentro do contexto, né? Justo. E a nossa convidada vai estar respondendo, né? Pois é, a dona Cibele aqui, ela está falando da dificuldade de manter as crianças preservadas, né? De fato é uma luta, a gente está num mundo que, como eu falei mais para trás, né? O mundo que a gente vive não fala mais de Deus. Então a gente precisa, de certo modo, às vezes até se esforçar para, digamos assim, preservar a criança dentro de um paraíso, que é o seio doméstico. O seio doméstico é como se fosse assim o claustro da criança, o paraíso, né? Mas é difícil, né? Digamos assim, porque às vezes tem um parente que dá um brinquedo nada a ver, uma música, a criança, às vezes a gente está indo para a igreja, olha na rua, tem cenas bizarras assim, que a criança vai e se pergunta o que é isso? É rezar, né? É rezar muito e, sobretudo, também lutar, né? Fazer o máximo na perspectiva espiritual, no sentido de rezar e, sobretudo, dar formação de qualidade, mas também pedir a Deus que dê essa graça de conservar, né, a criança. Quem é que ia fazer perguntas aí? Bom, a gente vai ter 20 segundos para finalizar. Despedir, então, né? Isso, é isso. Eu agradeço quem acompanhou, agradeço também a nossa amiga, né, que se dispôs a estar falando. E a gente espera estar depois fazendo uma nova, tá? Massa, muito obrigado. Muito bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Maria. tchau.